Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Aleluia. Provavelmente você já ouviu falar de um homem chamado Terá. A Bíblia fala sobre Terá aqui nesses versículos 27 em diante. E o versículo 27 começa dizendo assim: são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Harã, que foi o pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, ou seja, seu neto, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Para onde esse homem ia? Ele ia para Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Até aí. Foram a Harã, onde ficaram. Amados, eu quero nessa noite traçar com você o perfil de dois pais. Sendo hoje domingo dos pais, eu quero falar um pouquinho com você. Você que é pai, você que é pai biológico, você que é pai espiritual, tem filhos espirituais. Eu quero falar a você, não só você que é pai, mas você que é mãe, você que é filho. Eu quero falar com você que está aqui hoje, através do perfil desses dois pais, através dessas duas gerações, para que ao final você possa se comparar, para que ao final você possa observar e talvez dizer que tipo de legado você tem deixado para as próximas gerações, que tipo de legado você tem deixado para os seus filhos, que tipo de legado você tem demonstrado aos seus filhos espirituais, para que você ao final possa então, querido, reconhecer e pensar que tipo de pessoa você está sendo, como cristão, como homem, como mulher na sociedade, que tipo de pessoa você está sendo. E o primeiro pai que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, é esse pai chamado Terá. É sobre ele. E quando eu olho para a vida de Terá, eu vejo um homem que ele poderia ter marcado a sua geração, mas não marcou. Quando eu olho para a vida de Terá, eu vejo um homem que poderia ter feito tudo diferente, poderia ter tido uma família diferente, poderia ter tido uma vivência diferente, mas segundo os teólogos, segundo os estudiosos, Terá foi acometido de algumas situações, talvez justamente pela morte do filho, e isso fez com que Terá parasse no tempo. Alguma situação te para? O que é capaz de parar você? Coisas pequenas, coisas grandes, o que é capaz de te parar, que você não queira mais viver, que você não queira mais dar continuidade na sua vida? Terá foi um homem assim. Parece que o próprio nome já diz alguma coisa, né? Terá, mas não teve. Era para ser, mas não foi. E às vezes nós temos tantos sonhos, às vezes nós temos tantos planos, e não chegamos, e não vamos, paramos pelo meio. Não é verdade, queridos? Mas, como eu disse, Terá poderia ter tido outras escolhas, mas as escolhas que ele teve levaram para um final
ruim, para um final não muito bom, não muito reconhecido. Terá era para ser aquele pai que poderia se orgulhar dos filhos, e do filho principalmente que teve, mas Terá não foi nada disso, não se regozijou no Senhor, ele realmente não fez aquilo que estava proposto. Mas ao passo que eu olho para Abraão e vejo Abraão descrito numa lista da qual a Bíblia chama de heróis da fé, eu olho para Terá e vejo um homem que não conseguiu terminar a sua carreira. Só para te situar aqui, para que você realmente não perca a linha de raciocínio. Então Terá, ele tinha 3 filhos: Naor, Arã e Abraão. Arã teve um filho, que você também conhece a história. Filho de Arã era Ló. Mas o que acaba acontecendo com o passar dos tempos? Terá ainda estava vivo, estava na convivência dos filhos, e de repente ele recebe uma notícia, que o seu filho, chamado Arã, havia morrido. Gênesis 11, 28 diz: e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O pai desgostoso com essa situação, o pai desgostoso com essa notícia, o pai desgostoso com todos esses acontecimentos, ele resolve sair de onde está, porque ali passou a ser para ele um lugar de tristeza, ali passou a ser para ele um lugar de lamentações, e ele resolve mudar a sua vida e dizer: não, eu vou sair daqui, eu vou procurar um lugar melhor, eu vou fazer um projeto de vida para minha família, e nós vamos dar continuidade na nossa vida em outro lugar. E Terá pega a sua família, e ele resolve ir para uma terra muito boa, ou seja, o seu projeto era muito bom. A finalidade de Terá era ir para a terra onde manava leite e mel. A finalidade de Terá era ir com a sua família para Canaã. E vai então Terá acompanhado de seus 2 filhos, Abraão, noras, netos, e saiu para a terra de Canaã. Mas algumas características que eu encontro aqui em Terá, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeira coisa, Terá, ele não termina aquilo que começou. Terá, ele fica no meio do caminho. Ele encontra uma cidadela chamada Arã, conforme vemos no texto. Essa cidade tinha o mesmo nome, por coincidência, tinha o mesmo nome do filho que havia morrido. Ele passa por essa cidadezinha chamada Arã, e ali ele ficou. Gênesis 11, 31 diz: e tomou Terá Abraão seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher, seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, onde ali habitaram. Aquela parada, amados, para Terá, deveria ser apenas um lugar aonde ele iria renovar as suas forças, mas acabou se tornando uma morada permanente, um lugar de morada. E aquele pai com projetos grandiosos de ir a um lugar melhor, de ter uma vida melhor, de esquecer o passado, ele chega ali e acaba cedendo. Alguns teólogos chegam a dizer que provavelmente, segundo a cultura judaica e segundo a tradição judaica, provavelmente Terá, quando chegou naquela cidade, o nome daquela cidade, mais uma vez, fez lembrar da situação do seu filho, e o fez parar, e o fez desistir de continuar, e ali ele desanimou, ali ele ficou até o fim dos seus dias desanimado, e terminou os seus dias ali desanimado, desistindo da empreitada, no meio do caminho. Mas aí eu pergunto a você, você é uma pessoa determinada, amado? Você tem determinação? Você é uma pessoa que termina tudo aquilo que você começa?
Como que você é? A melhor pessoa para dizer isso são os filhos, é a mulher ou o marido, para dizer se você é uma pessoa assim. Camarada, faz 5 anos que começou a vida profissional dele, tirou a carteira profissional. E com 5 anos que ele começou, ele já precisa tirar uma segunda via, porque já encheu aquela carteira dele, de tanto que ele pula de emprego para emprego, porque ele não para. Quando você acha que ele está num lugar, ele está em outro. Mas você não está trabalhando em tal, não, agora estou em outro. Não para, não consegue ficar, não tem determinação. E se nós falássemos daqueles propósitos que nós iniciamos no começo do ano, nós estamos aí iniciando o segundo semestre. Como vão os propósitos aí na sua vida? Você está cumprindo todos eles? Você vai chegar ao final do ano e dizer assim: tudo aquilo que eu propus, eu vou terminar? Como está? E aquela dieta da segunda-feira, como é que está? Está em dia? Aquilo que você propõe começar? Ou quantas vezes você já começou ela esse ano e não chegou a lugar nenhum? Sabe, amados, nós precisamos entender isso. Nós precisamos sermos homens e mulheres que têm propósito, homens e mulheres que têm determinação. E eu volto a perguntar: e você, pai? O que você tem ensinado para o seu filho? O que você tem sido que o seu filho pode olhar para você e dizer: eu quero ser como ele? Você tem sido exemplo para o seu filho nessa área de determinação, de começar algo, ir até o final, de ter raízes, de ter determinação? Você ensina os seus filhos a cumprir os compromissos até o fim? Você é alguém que termina aquilo que você começou? Ou aquela porta que você comprou há 6 meses, que a sua mulher te incomoda toda semana e diz: que dia que você vai trocar? Amanhã, amor, amanhã eu vou trocar. E já vai fazer 1 ano que ela está lá. Ou aquele bico de luz que está com problema e todos os dias ela te pede para você trocar. E você diz: não, a semana que vem com certeza eu vou fazer. Pode ficar tranquilo. E já está lá completando 1 ano. Procrastinação também faz parte. Aí, não é nem procrastinação, acho que é pior ainda, né? Porque eu estou falando de começar uma coisa e não terminar. Procrastinação é empurrando ainda para frente a situação, piora um pouco ainda a situação. Sabe, amados, ter essas atitudes, atitude de procrastinar, atitude de começar uma coisa e nunca terminar, tem pessoas que são especialistas em fazer isso. E às vezes nós, como crentes, nós precisamos ter um testemunho, nós precisamos ter o nosso caráter tratado. Mas sabe, a psicologia chama isso de autossabotagem. Uma pessoa que começa algo e nunca termina, ela se sabota antes de terminar, ela não consegue, ela tem coisas em si que a impedem de continuar, e você acaba agindo contra você mesmo. E a psicologia diz que uma pessoa assim, não precisa nem ser psicólogo para dizer isso, não é verdade? Uma pessoa que é assim, que se auto-sabota, que nunca termina o que começa, que nunca termina o que começou, que não tem determinação, uma pessoa assim, ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas quando eu olho para os princípios da palavra, eu vejo um Deus que fala comigo sobre caráter, eu vejo um Deus que fala comigo sobre ter caráter, sobre ter os homens, os pais, ter hombridade e dar o exemplo, e serem o exemplo e darem o testemunho, inclusive nessa área. E eu vejo um Deus que pode te fazer superar todas essas coisas, não importa por que você é assim, mas eu creio num Deus e num Espírito Santo que pode te tratar, que pode te mudar. Se você não consegue, esse Deus vai te fazer ser persistente, esse Deus vai fazer você ter continuidade. Esse Deus pode até mesmo tirar de você a procrastinação, e isso se chama tratamento de caráter, amém? E quando o seu pastor falar, quando o seu discipulador falar, dizer: olha, eu tenho sabido, eu tenho tido conhecimento de que você tem sido uma pessoa, sua esposa talvez reclame, teu esposo, não sei qual a situação, de que você é uma pessoa que não termina aquilo que começa. Uma pessoa que não para num trabalho, não para no emprego, não para numa faculdade, já começou um monte de faculdade, não terminou nenhuma. E o dia que você for tratado,
aceite o tratamento do Senhor, que é para o seu bem, que é para o seu crescimento, que é para a integralização do teu caráter. Amém, amados? Glória a Deus. Terá era assim. Terá tinha essa característica. E isso fez com que o final da história dele fosse uma história ruim. Que tipo de história você está escrevendo? Parece uma coisa boba, parece uma coisa à toa, mas se você é assim, amado, se corrija, vai aos pés do Senhor, pede ajuda, mude. Eu já fui assim um dia. O Senhor tem me mudado, o Senhor me mudou. Parece algo simples, mas isso é uma falha no seu caráter. A segunda coisa, amado, que eu encontro na vida de Terá, que de alguma forma ele tem uma incapacidade de vencer o passado. Quando eu vejo que Terá na sua caminhada para Canaã, quando eu vejo Terá cumprindo o seu propósito, o seu objetivo, a sua meta, e ele para ali e desanima ali em Harã, provavelmente, como nós dissemos, segundo a teologia, segundo os teólogos, provavelmente ele se lembrou do seu passado, ele se lembrou do seu filho, e aquilo ali, para ele, foi grande demais para ser vencido. Amado, eu sei que nós passamos por situações difíceis, e eu não quero julgar ninguém quando passa em uma situação difícil. Eu não quero julgar o tamanho da sua dor. Pastor, mas você não sabe o que eu passo. Amado, o que eu quero dizer para você, querido, é que independente daquilo que você passar, você não pode ficar preso naquilo que você passou. Às vezes você encontra pessoas que elas estão vivendo do passado. Às vezes você encontra pessoas que elas se apegam ao passado, às coisas que aconteceram lá atrás. E você encontra pessoas chorando e de repente você diz: o que aconteceu, fulano? Eu estava lembrando aqui, faz 10 anos que fulano me magoou, isso até hoje me machuca. E fica vivendo do passado. A Bíblia nos ensina, amados, a deixar o passado para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o meu objetivo, prossigo para o meu alvo, prossigo para avançar nos projetos que Deus tem me dado, nos meus sonhos. E Terá, ele para no meio do caminho, entre Ur e Canaã. Ele para no meio, em Harã, porque existia algo que precisava ser rompido. Será que não existe coisas na sua vida, amado, que estão te segurando? Coisas que precisam ser rompidas também na sua vida, e te impedem de prosseguir, te impedem de continuar, querido. Coisas que talvez estão te ferindo, coisas que às vezes trazem medo, talvez são experiências ruins, eu não sei. Mas você precisa romper com coisas que são do passado. Você precisa acertar com coisas que são do passado. Se existe perdão para ser pedido, para ser perdoado, para ser liberado, faça isso. Se existem conversas que não houveram, faça isso, resolva. Mas pare de viver do passado. Pare de viver de situações do passado. Eu não faço isso por causa do passado. Eu não faço aquilo por causa do passado. Eu tenho medo de abrir uma empresa porque eu abri lá atrás e fali, quebrei. Nunca mais eu vou abrir. Tire essas coisas da sua vida, amado. Não viva do passado. Uma outra coisa, amado, que eu aprendo com Terá, uma outra característica. Terá, ele servia outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Quando eu leio Josué capítulo 24, verso 2, e você pode só acompanhar comigo. Josué capítulo 24, verso 2 diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Sabe, amado, aqui eu poderia falar de muitas coisas. Aqui eu poderia dizer sobre caminhos
e dizer que só existe um caminho, que existe só um Deus verdadeiro. Eu poderia citar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu poderia me alongar aqui falando de caminho, mas falando de outros deuses e falando do Deus único e verdadeiro que é o nosso Deus, o Senhor dos senhores. Mas eu não quero me deter nisso, amado, mas quando eu vejo que terá servir outros deuses, e falando em Dia dos Pais, e contextualizando isso, qual era o exemplo, qual era o modelo que ele estava trazendo para dentro do seu lar, que Deus ele estava ensinando os seus filhos a cultuar, a adorar. Sabe, amado, isso me fala de qual tem sido o seu investimento em nossos filhos, em nossa família. O que você tem investido neles? O que você tem ensinado para eles? E se você realmente tem ensinado no teu lar, na tua casa, se você tem ensinado os seus filhos a palavra verdadeira, que é a Bíblia, a palavra do Senhor, se você tem vivido verdadeiramente, dado testemunhos aos seus filhos e à sua família. Sabe, querido, quando eu leio Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, e você pode abrir comigo, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, sabe, eu fico imaginando, por mais que eu já tenha feito, e por mais que eu ainda faço, eu ainda me acho falho demais quando eu leio Deuteronômio, e eu começo a olhar e vejo o quanto eu poderia estar fazendo ainda, e para onde eu poderia estar levando os meus filhos, e não desisto desse projeto e me cobro sempre. E quando eu digo filhos, eu não penso apenas nos filhos biológicos, nos meus 2 filhos, mas eu penso nos meus filhos espirituais também. E quando eu leio, amado, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, eu tremo nas bases. Eu tremo diante dessa palavra, porque eu olho e digo assim, eu posso ainda fazer mais. É pouco ainda que eu estou fazendo. E Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz assim, 4 em diante: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Amado, ele está dizendo a todo momento. E dessas palavras, e da palavra de Deus, falarás em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E ele ainda continua insistindo, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amado, quando eu olho para isso daqui, eu digo, eu preciso fazer mais. Eu não sou contra televisão, eu não sou contra o WhatsApp. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Face, eu assisto televisão. Mas, amado, quanto tempo isso tem tomado na sua família, na sua casa, na sua vida? Ah, minhas filhas, fica lá naquele negócio. Fica, pai, fica, mãe. Porque você também não tem outra coisa para oferecer. Porque provavelmente você também está na frente de uma televisão. Porque provavelmente você está lá também no WhatsApp. Cuide, amado, dos momentos. O que você está ensinando no seu lar? Você tem momentos onde você pode conversar com a sua família, onde vocês podem estar juntos, compartilhar juntos, orar juntos, ler a palavra do Senhor juntos. Amados, não é errado ter televisão, assistir televisão, ter WhatsApp, Face ou coisas assim, mas isso daqui precisa vir primeiro, isso aqui precisa estar ocupando os espaços na sua casa. Para onde vai? Para onde vão os teus filhos? Você já se garantiu que os teus filhos têm a vida eterna? Você está certo de que os seus filhos, se Jesus chamá-los hoje, eles irão para o céu? Sim, porque Deus vai cobrar isso de você, pai, de você, mãe.
E nós, com o amor que temos pelos nossos filhos, qual é o pai, qual é a mãe que quer pensar que um filho está no mau caminho, que vai indetidamente para o inferno? A alegria de um pai e de uma mãe é saber que os seus filhos estão no Senhor e que eles serão chamados pelo Senhor e usados pelo Senhor e está com a sua salvação garantida. Mas o que você, pai, o que você, mãe, tem investido nisso? O que você tem feito nisso para ter a certeza de que os teus filhos herdarão a terra prometida, herdarão a Canaã? Por isso que quando eu leio Deuteronômio eu tremo nas bases, porque ele diz: na tua casa, deitado, de pé, andando, comendo, falando, fale da palavra. Esse tem que ser o assunto. Jesus precisa ser teu café, teu almoço, tua janta, teu lanche. Jesus precisa ser o motivo de você estar conversando na sua casa, a razão da sua vida. Jesus precisa ser a motivação dentro do seu lar. E quando eu digo Jesus, não é simplesmente pegar uma Bíblia e abrir lá, ou pegar um louvor e colocar, não. Mas é praticar, é ensinar, é viver, é transmitir um legado, transferir um legado, marcar uma geração. O que você tem feito, amado, por isso? O que você está fazendo nesse projeto? De que forma você está investindo? Pai, você mãe, que tem filhos pequenos em casas, ensine o caminho verdadeiro, o caminho único para os seus filhos. Ensine eles a chegarem aos pés do Senhor. Pague um preço hoje diante do Senhor pelos seus filhos, pelos filhos pequenos, pelos filhos já crescidos. Pague um preço diante do Senhor. Não venda os seus filhos, não perca os seus filhos para o mundo. Você precisa garantir a salvação dos seus filhos. A Bíblia diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Talvez você esteja dizendo assim, você que é pai de filho grande, não tenho mais criança em casa. Talvez você que é avô, está dizendo: ufa, já passou a minha fase, dessa eu já me livrei, isso não é para mim. Mas é sim, amado. Não pense que já passou o seu tempo. Não pense que porque você já criou seus filhos, netos, você precisa ser o exemplo da palavra de Deus para eles. Você precisa continuar sustentando e orando pela vida deles, dos seus filhos e dos seus netos, cobrindo em oração. Sabe, amados, eu tenho um exemplo no meu lar. Eu posso ir de manhã na casa dos meus pais, eu vou encontrar eles lá até hoje, sozinhos, orando e lendo a palavra de Deus todas as manhãs, orando pelos seus filhos, orando pelos seus netos. E eu sei da cobertura que eles nos dão. São exemplo para nós filhos, são exemplo para os netos, são exemplo para os bisnetos. Então não me venha com essa de que a sua fase já terminou e já acabou. E se você não tem filhos, e os seus filhos espirituais, que preço você tem pago por eles? O que você tem feito para garantir a salvação dos seus filhos espirituais? Ou a que velocidade eles estão indo para o inferno? Amados, o que eu estou querendo dizer é que eu quero que o seu lar, eu desejo que o seu lar seja um lar de bênção, que o seu lar seja um lugar de morada do Espírito Santo, que não seja um lugar de gritaria, que não seja um lugar de brigas, que não seja um lugar de confusão, mas que seja um lugar onde todos possam se sentir seguros, onde todos possam se sentir amados. E se de repente você diz assim para mim: pastor, lá em casa só eu conheço a Jesus, está difícil, amado. Pague um preço, joelho no chão, ore, busque o Senhor, e logo logo você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Ele é o único Deus verdadeiro. Terá errou nisso, mas pela graça e misericórdia de Deus, Abraão foi quem foi. Aleluia. O segundo pai
que eu quero falar para você hoje. O primeiro pai é Terá. O segundo pai é Abraão. Abraão, filho de Terá. Mas eu não quero falar de Abraão como filho de Terá. Eu quero falar de Abraão como pai de Isaque. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo um legado totalmente diferente que Abraão está deixando para o seu filho. Um legado totalmente diferente daquele que Terá deixou para os seus filhos. Uma obra inacabada que não chegou a lugar nenhum. Mas quando eu olho para a vida de Abraão como pai, eu vejo um legado de fé, eu vejo um legado de amor, eu vejo um exemplo de vida de um pai para um filho. Terá não foi exemplo de vida para os seus filhos, mas Abraão, sim, é um exemplo de vida para os seus filhos. E a primeira coisa, amados, quando eu olho para a vida de Abraão, eu olho para um relacionamento de Abraão com o seu filho, com Isaque, e eu vejo o legado deixado por Abraão. Isaque conhece um Deus, o Deus do seu pai de perto, e ele tem uma experiência profunda com Deus. Amados, pense comigo, Isaque já era grande, quando o Senhor pediu que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. E eu fico imaginando ao pé do altar ali, quando Isaque tomou a consciência, tomou o conhecimento de que ele seria a oferenda. Abraão já era velho, poderia ter havido uma luta corporal ali. Isaque poderia dizer: seu velho louco, caduco, vai matar outro, ter que ser debatido com o pai, ter corrido, mas não. Isaque se submeteu. Isaque diz: eis-me aqui, pai, eu conheço o teu Deus. Ele sabia o que estava acontecendo, mas simplesmente ele aceita, ele se submete. E eu vejo um filho se submetendo por amor. Logo cedo, Abraão e Isaque, pai e filho, sendo submetidos a uma experiência de fé, a uma experiência de amor, a uma experiência profunda com o Senhor. Com certeza Isaque já ouvia falar, amado, desse Deus na sua casa, na sua infância, como foi o seu nascimento, como foi a promessa de Deus na vida da família, como foi a gravidez de Sara. Ele já sabia disso tudo com toda certeza, como que Deus fez acontecer, e isso tudo traz para Isaque um ambiente de confiança, um ambiente de entrega. Isso gera em Isaque uma entrega, de dizer: eu sou o sacrifício, pode me sacrificar, eu confio nesse Deus, eu confio na história desse Deus. E foi isso que possibilitou a Isaque ser entregue em sacrifício. Amado, o que você tem ostentado dentro do seu lar, o que você tem conversado dentro do seu lar, o que você tem falado a respeito desse Deus com os seus filhos e dentro do seu lar, o que os seus filhos ouvem você falando dentro do seu lar, o que os seus filhos veem você fazendo dentro do seu lar. Porque se eles não verem você fazer, se eles não virem você fazer, se eles não virem de você o exemplo, amados, eles não caminharão rumo a esse Deus. Você tem levado seus filhos a se entregarem ao Senhor? Você tem ensinado seus filhos a obedecerem ao Senhor? Você tem ensinado seus filhos a darem as suas vidas pelo Senhor Jesus? Você tem ensinado seu filho um caminho que vai valer a pena na vida dele? Segunda coisa, quando eu olho para o relacionamento de Abraão e seu filho, eu vejo a segurança e a determinação que Abraão passa para Isaque. Isaque era um homem determinado, Isaque era um homem seguro daquilo que ele queria, daquilo que ele iria fazer. Diferente do seu avô, que situações difíceis o pararam. Ao contrário do seu avô, Terá, um homem sem prioridades, um homem que abriu mão facilmente de seus projetos. Isaque foi ao contrário.
Isaac, temente ao Senhor, temente ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Isaac foi um homem determinado. E quando eu leio o capítulo 18 do livro de Gênesis, eu vou perceber essa determinação na vida de Isaac. Quantas vezes Isaac recomeça a mesma situação. Isaac sai, Isaac vai para a terra distante, ele tem lá herança do seu pai, o mapa dos poços que o seu pai havia perfurado. E lembre-se, amado, que ter um poço no deserto era uma mina de joia, era ter uma riqueza muito grande. Pois é, e Abraão deixou isso para Isaac. O que você tem deixado para o seu filho? O que você vai dar para ele? Tem coisas valiosas que você pode entregar. Eu não estou falando aqui de dinheiro, mas amados, eu vejo a determinação de Isaac, porque Abraão deixa para ele os poços, o mapa dos poços. Isaac sai, e o primeiro poço que ele vai lá, desentulha, desenterra, e faz brotar água novamente. As pessoas que estão em volta, por causa da inveja, começam a causar tribulação, começam a guerrear contra Isaac. Isaac diz: não tem problema não, pode ficar com esse, eu vou abrir outro. Ele não para, podia ter se lamentado, podia ter ficado chorando, choramingando, reclamando, falando da vida, nada dá certo para mim mesmo, é assim mesmo, Deus me abandonou, aí, era meu por direito, foi meu pai que fez. Mas não, vamos para o próximo, e vai e cava o segundo poço, e dele sai água também. E mais uma vez, outras pessoas que estavam ali à volta, por inveja, começaram a causar problemas. E ele entrega também, fala: pode ficar, eu vou procurar outro. E ele não desiste, ele continua. E ele vai para o terceiro poço, e no terceiro acontece a mesma situação também. Ele parou? Ele desistiu? Não. Ele continua, perfura mais poços, e nesses outros poços ele consegue usufruir deles, porque ele não desistiu, porque ele não parou, porque ele tinha determinação, ele alcançou, ele não temeu, ele não se lamentou. Isso mostra a sua perseverança. O que você tem ensinado seu filho, amado, diante das dificuldades? O que você tem ensinado? O que você tem passado? Ou você mesmo, como que você é, como que você age diante das dificuldades? Amado, eu quero encerrar esta palavra. Gênesis capítulo 11, verso 32 diz assim: e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. 205 anos. Embora Terá tenha vivido 205 anos, não conseguiu alcançar o seu objetivo, não conseguiu alcançar a sua meta, parou no meio porque desistiu. As suas opções não foram as melhores, mas as suas escolhas também não foram as melhores. Viveu uma vida, perdeu o seu objetivo, se cansou da vida, não quis mais viver. Me deixa morrer aqui mesmo, eu quero ficar aqui lembrando do meu filho. Viveu a sua vida e não deixou um legado. Talvez, amado, aqui nessa noite existem muitas pessoas que possam se identificar com a história do pai de Abraão, Terá. Talvez você se identifique com essa história. Pessoas que em algum determinado momento da vida foram atingidas por uma tragédia, e isso talvez as tenha feito parar. Isso talvez tenha feito ficar parado, inerte. Não quero mais viver, não quero mais fazer, não quero mais prosseguir, não quero mais tentar, não quero mais. Ou às vezes, amado, nada te atingiu, mas às vezes existe um desânimo que te abate. Estou desanimado. O que você tem? Não sei, estou desanimado. Existe uma inércia. Mas, amado, você precisa se levantar. Você precisa se levantar. As coisas estão passando por você. O tempo está passando por você. Deus está passando por você. E eu pergunto: o que você tem feito da sua vida hoje?
Quais têm sido as suas escolhas? Ah, mas por que fizeram isso? Ah, mas por que fizeram aquilo? Ah, você não sabe, amado. Para! Solta aquilo que te prende. O que você tem feito da sua vida? Qual é o legado? Qual é a experiência? Ah, aquilo era um brigão. Aquela lá era uma barraqueira, vixe. É assim que você quer que te conheçam? O que você está fazendo da sua vida? Qual é o legado que você vai deixar na sua existência? Abraão creu que havia um Deus que poderia mudar a sua história. Abraão resolveu crer. Ele optou em crer. E essa opção está aberta para você nessa noite. Para crer, para viver uma vida diferente, para mudar a sua história a partir de hoje, para escrever uma nova história a partir de hoje. Abraão creu, acreditou. Abraão optou por deixar um legado e ele deixou uma história de conquistas e vitórias pelo poder de Deus. Gênesis 12:2, Deus diz: e far-te-ei uma grande nação, Abraão, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus disse isso para ele, porque ele optou lá atrás. Se você quer ouvir palavras assim do Senhor, faça a opção certa hoje na sua vida. Abraão acreditou, Abraão creu em Deus, ele não ficou preso nos mesmos conceitos, nos mesmos embaraços da sua família, dos seus pais, dos seus antepassados, mas ele foi confiante, ele caminhou para uma terra, a terra prometida. E Abraão, querido, ele conquistou, ele chegou na terra que seu pai não chegou. Abraão conquistou a terra chamada Canaã, que seu pai tanto ansiava. Sabe, querido, quando eu leio Tiago, capítulo 2, verso 23, ele vai fazer menção a Abraão, e ele fala sobre esse legado que Abraão deixou, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus, querido? Eu quero ser conhecido assim. Eu quero ser chamado por Deus assim. Amado, não é fácil, mas eu tenho tentado fazer por onde, eu tenho feito por onde. Ser amigo de Deus. Eu quero ser reconhecido assim. Eu quero que as pessoas me conheçam assim. Eu quero que os meus filhos me conheçam como amigo de Deus. Meu pai era amigo de Deus. Meu pai tinha intimidade com Deus. Meu pai era homem de Deus. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, querido. Eu sei que você pode dizer assim: eu não deixo dinheiro para os meus filhos, eu não tenho dinheiro para deixar. Mas eu deixei um bom caminho. Eu dei uma educação, eu dei uma faculdade, eu dei estudos. Amém, isso é bom. Isso é bom. E nós como pais precisamos realmente fazer isso. Mas existe algo melhor. Um legado melhor que você pode deixar para o seu filho. E se chama céu. Céu. Se chama céu. O maior legado que você pode deixar para o seu filho se chama Deus, se chama fé, se chama reino, se chama Deus, se chama salvação. Que o Senhor possa te fazer um homem. Quero dizer para os pais agora, especificamente, que o Senhor possa fazer de você um homem, uma mulher também, uma mãe, que deixe um legado para os seus filhos. Eu preparei essa ministração durante a semana. E eu achei muito interessante. Eu não quero aqui... Eu sempre digo assim que os meus filhos,
Eu agradeço a Deus pelos meus filhos. Eles têm muitos defeitos. Os meus 2 filhos têm muitos defeitos. Mas Deus tem dado um coração muito bom a eles. Nós estamos ensinando. E eu preparei essa ministração durante essa semana. E ontem, quando eu cheguei de Itaú, aliás, minto, hoje, de manhã, eles me mandaram um vídeo pelo Dia dos Pais. Eu falei, Deus, o exemplo é o melhor caminho, é o melhor ensino. É um vídeo simplesinho. Olha esse vídeo. Ele fez aquilo que ele me vê fazendo. Ele poderia fazer outras coisas se eu desse outros exemplos. Pai, cuide daquilo que você faz na frente dos seus filhos. Aliás, não é para você fazer escondido. Dê o exemplo para os seus filhos. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você, homem, mulher, pai, mãe, pai de filhos espirituais. Qual o legado que você vai deixar? Que legado você está deixando para os seus filhos? Que exemplo você está deixando? Deixa o Espírito Santo falar contigo. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, e é bom estar contigo como filho, que sente a presença do Pai ao seu redor.
filho. E é bom estar contigo como filho, que sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor, está ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te Aleluia. Quero chamar você, pai. Você que é pai. Quero chamar. Gostaria que você estivesse aqui na frente agora. Eu quero orar por você. E além de orar por você, eu quero deixar uma pequena recordação. A igreja quer deixar com você uma pequena recordação deste dia dos pais. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te
ficou sem receber? Todos os pais aqui receberam? Amém? Deixa eu te falar algo, pai. Para que você seja pai, para que você possa ser esse pai de que a Bíblia fala, você precisa aprender a ser filho. Você precisa aprender a ser filho de Deus. Você precisa aceitar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Só assim a gente vai conseguir ser o exemplo. Só assim a gente vai conseguir levar os nossos filhos aos pés do Senhor, a salvação. Aprenda a ser filho. Aprenda a ser filho. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, oh Deus, às vezes temos sido tão falhos, Senhor, como filhos terrenos, como filhos de um Pai celestial. E às vezes temos sido falhos como pais. Às vezes temos sido falhos como pais biológicos. Temos sido falhos como pais espirituais. Mas, Senhor, hoje nós aqui fazemos uma opção, Pai. Hoje aqui, ó Deus, nós optamos, Senhor, sermos filhos, buscarmos uma intimidade contigo, conhecer o verdadeiro amor de Pai que vem dos céus. Ah, Espírito Santo, que nós possamos ser exemplo dentro dos nossos lares. Que não importe qual seja a situação, Pai, que os nossos filhos tenham os nossos braços, que os nossos filhos encontrem em nós um ombro, que os nossos filhos encontrem em nós uma amizade, que os nossos filhos encontrem em nós um legado, que os nossos filhos encontrem a Ti, ó Deus, em nós. Nossos filhos te vejam em nós, Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus. Nos ensina a sermos filhos, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a tirarmos as imperfeições. Deus, que possamos, ó Deus, possamos, ó Pai, nos entregarmos a Ti incondicionalmente e nos entregarmos aos nossos filhos também, Pai. Incondicionalmente, ó Deus. Nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá, ó Deus, conhecimento, nos dá, Senhor, que sejamos, ó Deus, reflexos de Ti sobre os nossos filhos, que os nossos filhos saibam quem Tu és, por aquilo que nós somos, ó Deus. Pai, nós assim oramos e abençoamos estes pais, ó Deus. Abençoamos aqueles que também não puderam estar aqui, ó Deus. Nós abençoamos, ó Deus. Abençoamos essas famílias, Pai. E assim nós fazemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus e a comunhão entre o seu povo seja com todos nós aqui hoje, para todo sempre, com esses pais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pai, vai abraçar seu filho. Você só é pai porque ele te fez pai. Vai procurar o seu filho, vai abraçar o seu filho. Amém, amado. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênção. Tenha uma semana abençoada, cheia de vitória. Que o Senhor possa te fazer prosperar nesse dia, em nome de Jesus.
Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbeat Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.